Na edição de hoje, você vai assistir uma matéria sobre estrabismo. Assista também uma matéria sobre lavação a seco. Isso mesmo, você sabe como lavar carro sem utilizar água? E não perca uma entrevista com uma médica neurologista sobre convulsão. A edição de hoje está imperdível. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre saúde dos olhos. Quando um dos olhos pode estar direcionado para frente, enquanto o outro desvia para dentro, para fora, para cima ou para baixo. Nesta matéria, você vai aprender mais sobre estrabismo. Você já ouviu falar sobre um distúrbio que afeta o paralelismo entre os dois olhos, fazendo com que apontam para direções diferentes? Isso se chama estrabismo. Entenda mais nesta matéria. Doutor, o que é estrabismo? Estrabismo é uma doença dos olhos onde um dos olhos não está alinhado com o outro, né? Então, geralmente a gente tem os dois olhos mirando para o mesmo ponto. Então, qualquer momento que isso não ocorra, a gente chama de estrabismo. E quais são os tipos que existem? Então, assim, o mais comum é o que a gente chama de estrabismo acomodativo. O que quer dizer isso? Tem pessoas que têm hipermetropia. Existe um reflexo no olho da gente, de quem tem hipermetropia, que na hora que o olho tenta corrigir esse grau sem o óculos, o olho entorta para dentro. Então, a pessoa que tem grau de hipermetropia alta e está sem óculos, muitas vezes fica com o olho desviado para dentro, né? E daí existem vários outros tipos, assim, uma pessoa, por exemplo, que tenha lesado um dos nervos que controla o movimento do olho. Esse olho não vai ter um certo movimento, então dependendo de onde a pessoa está olhando, o olho vai estar estrábico, então isso se chama paralítico. E daí tem estrabismos que a gente chama de comitantes e incomitantes. O que quer dizer isso? Tem estrabismo que não importa onde você está olhando, o desvio vai ser sempre igual. E tem outros assim, que se você olhar para cima, o olho desvia um tanto, o olho olhando para baixo desvia menos ou mais. Então esse a gente chama de incomitante. Então geralmente são estrabismos que existe uma incoordenação dos músculos do olho, então leva a pessoa a ficar com o olho torto. E basicamente são esses, assim, simplificando, né? E qual que é o mais comum desses 3 tipos que você citou? Assim, o mais simples, digamos, é esse estrabismo acomodativo. Por que ele é mais simples? Você colocou o óculos ou a lente de contato ou fez uma cirurgia para acabar com aquele grau, a pessoa está curada, né? Então, ele é um estrabismo que ele é, digamos, temporário, é quando a pessoa não está com os óculos. E daí o outro estrabismo muito comum é o que dá já na criança. A criança nasce, geralmente tem pouquinho grau e o olho está desviado, geralmente para dentro. Então é esotropia congênita, que a gente chama, é um nome feio, né? Mas esse eu diria que é o mais comum, né? E esses paralíticos, esses são mais raros, né? E qual que é a idade mais comum de ter o estrabismo? Então, geralmente, com poucos meses de idade, você já detecta o estrabismo, né? Tem gente que vai ter isso mais tarde, né? Mas o mais comum é na infância mesmo. É mais fácil de corrigir? Então, assim, tem gente que acha que o quanto antes você... Porque, assim, quando a gente vai num cinema 3D, quem tem estrabismo não vê 3D. Porque para você ver 3D, tem que estar os dois olhos
funcionando ao mesmo tempo. Então, se você tem um olho olhando para um lugar e outro para o outro, você não consegue ver 3D. Essa visão de profundidade, que é a de 3 dimensões, ela se desenvolve quando a gente é pequeno, quando a gente é criança. Então, tem gente que acha que o quanto antes você operar o estrabismo, melhor, né? Para tentar desenvolver essa visão de profundidade. E tem gente que espera a gente tratar o que a gente chama de ambliopia. O que é isso? Se o olho está torto, ele não está funcionando. Então, a gente tampa o olho bom para fazer com que o olho que está torto aprenda a enxergar. Então, tem gente que espera. Então, cada caso é diferente, tem que ser avaliado, né? O movimento dos olhos é controlado por 6 pares de músculos comandados pelos nervos cranianos, que por sua vez estão conectados ao sistema nervoso central. Esses músculos precisam agir em perfeito equilíbrio e sincronia para que os olhos permaneçam alinhados. Alguns fatores podem comprometer esse funcionamento harmônico e provocar o estrabismo. Quais são as causas e os sintomas? Então, as causas são as paralisias, são as hipermetropias, digamos assim, os graus de hipermetropia. Tem uns que a gente não sabe a causa, a gente chama de congênito, a criança nasce com isso, né? E às vezes pode ser neurológico, existem doenças como a miastenia graves também, que ela pode enfraquecer, a pessoa ter diplopia, o olho entortar, alguns tumores na cabeça, então várias doenças neurológicas podem desenvolver estrabismos também. Mas geralmente o mais comum é o grau de hipermetropia alto ou o congênito, assim, que é a natureza que fez assim, né? E o estrabismo, ele tem cura? Ele tem cura ou com o uso de óculos, dependendo do caso, ou com cirurgia, né? Qual que é a forma de tratamento? Para os casos de estrabismo por falta de óculos, é o uso de óculos, ou lente de contato, ou cirurgia. E para os outros, geralmente são cirurgias, né? E sempre prestando atenção se o olho já desenvolveu ou não a visão, né? Quando é criança, a gente tem que sempre, além de desentortar o olho, fazer com que o olho volte a enxergar, né? Só desentortar, às vezes, não faz com que a criança enxergue melhor. A cirurgia não é feita sobre o olho, e sim nos músculos que o movimentam. Eu vou mostrar que eu tenho um olho de modelo aqui, né? No olho da gente, a gente tem músculos, né? E esses músculos que fazem a movimentação. Então, digamos, se o olho está puxado para cá, esse músculo aqui está puxando muito. O que a gente tem que fazer? Enfraquecê-lo. Então, a gente solta o músculo daqui e põe ele mais para trás. E o do lado lateral, a gente encurta ele. Então, a gente remove um pedaço do músculo. E isso faz com que o olho endireite, se a gente quiser fazer ele virar para cá, ou ao contrário, né? Daí você retira um pedaço desse e alonga e põe esse para trás, se você quiser fazer o olho virar para cá. Então vai depender do... E existem daí cirurgias dos outros músculos, existem esses oblíquos aqui, que são músculos que fazem o olho girar, virar para cima. Daí são cirurgias um pouco mais complicadas, mas a ideia da cirurgia é essa, mudar a posição do músculo para enfraquecê-lo ou fortalecê-lo. E com a realização da cirurgia é possível 100% depois o olho ficar normal? Assim, às vezes pode ser necessária mais de uma cirurgia, mas digamos aí em 85% das vezes, com uma cirurgia você já consegue alinhar bem os olhos, né? A não ser naqueles casos mais complicados, quando tem paralisia, aí com paralisia o olho não volta a funcionar 100%, a gente alinha ele na posição primária. O que quer dizer isso? Quando a pessoa está olhando reto, o olho fica alinhado. Agora, se ela vira o rosto, às vezes ele pode desalinhar quando tem uma paralisia, né? Pelo respiratório, o olho vai irritar um pouquinho, né? Tem que usar colírios, às vezes pomada nos olhos, mas assim, não é doloroso nem nada. A pessoa vai sentir um pouco de irritação, o olho às vezes fica um pouquinho inchado, mas a recuperação geralmente é rápida. Geralmente as mães veem esse tipo de entrevista e qualquer desvio elas ficam preocupadas. Então, primeiro, é normal uma criança até uns 6 meses entortar o olho às vezes, assim, entortar na hora que está mamando e tal. Então não precisa se preocupar com isso. Agora, se o olho ficar torto o tempo todo,
Daí é bom fazer uma averiguação, né? E outra coisa é sempre, quando for no oftalmologista, tentar testar a visão de um olho separado do outro, para ver se a criança está enxergando bem dos dois olhos, né? Para o tratamento assim, do estrabismo na infância, isso é o mais importante. E depois de adulto, é só realmente fazer a correção com a cirurgia, né? Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma matéria sobre convulsão, ou melhor, sobre epilepsia. Já já estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Conversamos com uma médica neurologista que vai nos explicar sobre convulsões, quais as causas e como evitar. Assista agora! Ela é um transtorno neurológico. A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. Um quadro que nem sempre tem cura, mas pode ser controlado por orientação médica. Doutora Vera, o que é a epilepsia? A epilepsia ela é um distúrbio de origem cerebral que é caracterizado por uma predisposição para o paciente de gerar espontaneamente crises epilépticas. E, além disso, associado com as consequências biológicas, sociais e psicológicas de toda essa condição. Então, é um pacote. E quais são os sintomas? Os sintomas eles são muito variados. As crises elas são muito vastas, existem muitos tipos, tantos quanto as regiões cerebrais. Então, o que a gente tem mais comumente representado como a crise convulsiva é a grande convulsão, em que o paciente ele tem uma alteração do nível de consciência, uma queda ao solo, os abalos musculares, onde ele tem cialorreia, então ele baba e na sequência muitas vezes tem liberação de esfíncter, acaba urinando, evacuando e permanece confuso na sequência. Isso é o que popularmente é tido como convulsão. Mas a gente sabe que existem também outros tipos, que são tipos mais de crises mais fraquinhas, que também são crises convulsivas. E como que acontece a convulsão? Ela é um distúrbio de origem elétrica cerebral, é uma alteração da condução elétrica cerebral quando a gente não consegue, os nossos mecanismos cerebrais mesmo de controlar essa propagação, eles não conseguem agir. Então a gente sempre vai ter mecanismos que controlam a excitação cerebral e mecanismos que controlam a inibição, eles sempre têm que estar em equilíbrio. E por algum motivo esse equilíbrio é perdido e aí acaba deflagrando uma crise convulsiva. Então ele é um distúrbio de origem elétrica e também química, mas cerebral. E tem alguma faixa etária que aconteça com mais frequência? A gente tem dois grandes picos de incidência. Um pico de incidência que é na faixa etária pediátrica, então que é quando a gente vai ter uma maior incidência principalmente das epilepsias benignas da infância ou das epilepsias relacionadas com os distúrbios perinatais, com as malformações ou as outras complicações relacionadas aos distúrbios do desenvolvimento da criança. Aí a gente passa pela faixa etária adulta, onde a gente tem então um pico na infância, uma queda na faixa etária adulta, que é quando a gente vai ter tipos mais específicos de epilepsias de base focal, principalmente epilepsia de lobo temporal. E aí a gente tem um novo aumento de incidência na faixa etária de adulto idoso, que é quando a gente vai ter as epilepsias principalmente relacionadas aos fatores de envelhecimento, como doença cerebrovascular ou outras doenças degenerativas. Então a gente tem dois grandes picos, que é a infância
e idoso. E ali no meio, na faixa etária dos adultos, a gente também tem tipos específicos de epilepsia. E as crises costumam durar quanto tempo? As crises, elas duram segundos até no máximo, em média, de 1 a 2 minutos. Então, elas têm uma duração muito breve. O que às vezes pode ser um pouco mais prolongado é o estado até recuperação completa do paciente, até ele estar completamente bem de novo, que pode levar às vezes mais 10, 15 minutos. E o que precisa fazer quando alguém está tendo uma crise? A gente sempre fala que assim, primeira coisa que você precisa fazer quando presencia uma crise convulsiva é manter a calma. E a segunda coisa é manter a calma, e a terceira coisa é manter a calma. Se você não mantiver a calma, você não vai conseguir fazer os próximos passos. Então, o mais importante é manter a calma. Na sequência, sempre deita o paciente no solo, sempre que possível, né? Deita o paciente no solo, vira ele de lado, então deixa o corpo dele deitado de lado, a cabeça virada de lado, porque muitas vezes ele tem cialorreia, aumento de salivação, então é importante que isso possa escorrer. Se tiver vômito, se tiver alguma coisa assim na cavidade oral, é importante que isso possa escorrer. E se a cabeça dele está de lado, isso já vai escoar naturalmente. É importante colocar algum apoio embaixo da cabeça, qualquer coisa fofinha para a cabeça não ficar batendo, então para que ele não se machuque, e sempre pensar em tudo que pode deixar ele mais seguro. Então, se tiver alguma coisa que ele possa, com os movimentos, bater, que possa cair, ele se machucar, essas coisas devem ser afastadas. E é importante que esses movimentos, então quando ele cai e ele está se batendo ainda, é importante não conter esses movimentos, porque às vezes quando a gente vai tentar conter os movimentos na ideia de estar protegendo esse paciente, a gente acaba machucando ele mais. E quando que deve ser um socorro imediato? Para paciente com primeira crise convulsiva, ele sempre deve ser levado para atendimento médico, sempre. Para paciente já sabidamente epiléptico, ou seja, eu já sei que esse paciente tem crise, ele deve ser levado para socorro médico, para alguma unidade de pronto atendimento, se essa crise foi diferente das crises anteriores, tanto por fenomenologia, ou seja, ele estava diferente na crise, ou se ela durou mais tempo, tá? E, de qualquer maneira, toda crise com duração acima de 5 minutos, ela deve ser também levada para atendimento médico. E tem alguma forma, é possível evitar a convulsão? Alguns tipos sim, outros não. Tem que lembrar que elas são imprevisíveis, a gente não consegue saber quando o paciente vai ter essa crise. Em alguns tipos específicos de epilepsia, como principalmente as epilepsias mioclônicas juvenis, que são formas mais comuns de epilepsia do adolescente, e em algumas outras isso também se aplica, mas a gente sabe que cuidados com privação de sono, evitar a exposição a álcool, eles são fatores importantes para a gente evitar a ocorrência de crise convulsiva. Então, sem privação de sono, sem exposição a álcool, uso regular das medicações quando está indicado o tratamento medicamentoso. E a gente tem alguns outros tipos de epilepsia que são tipos mais raros, mas que são as epilepsias reflexas. Aí tem que avaliar qual que é o fator reflexo, né, o fator que faz desencadear a epilepsia, e aí esse fator tem que se afastar. E quais são as formas de tratamento? Quando tem indicação de tratamento, a primeira indicação é sempre tratamento medicamentoso. E aí existe uma gama variada de medicações de primeira, segunda e agora medicações novas chegando de terceira linha. Então a gente sempre opta primeiro por tratamento medicamentoso. Vale lembrar que 70% dos pacientes têm êxito, conseguem controlar com medicações de primeira linha. Os 30% dos pacientes que não conseguem controle com tratamento medicamentoso, esses são um importante grupo de pacientes que tem que ser avaliado por um especialista, por um epileptologista e por um grupo de investigação de pacientes com epilepsia refratária. Ele é um potencial candidato para outras terapias, para outros tratamentos. O Purple Day ele é uma campanha internacional de apoio à epilepsia. Então, o Purple Day existe desde 2008, foi criado no Canadá por uma menina canadense de 9 anos, com apoio da Sociedade de Epilepsia local. E desde 2008 ele vem sendo difundido cada vez em mais países. No Brasil já tem núcleos participando desde 2011 e aqui em Joinville, ou em Santa Catarina, na verdade, esse foi o primeiro ano que nós participamos. A campanha tem uma ideia, já desde a fundação, de
na tentativa de tirar a epilepsia das sombras, falar sobre epilepsia e principalmente tirar o preconceito e tirar os mitos em torno da doença. E quais são os cuidados que uma pessoa com epilepsia deve ter? Então, cuidado para nadar em mar aberto. Tem que lembrar que se ele tiver uma crise no mar, ele pode estar correndo risco. Ele não pode ir para um rio sem estar sendo assistido. Ele tem que tomar cuidado, por exemplo, para dirigir. Então, ele realmente precisa ficar um período sem dirigir até a gente garantir que aquele é o melhor esquema e que a chance dele ter uma crise é muito pequena ou praticamente inexistente. Então, esses são os principais cuidados. Sempre cuidados visando a segurança desse paciente e a segurança das pessoas que estão ao redor dele. É sempre isso que a gente vai buscar. A seguir, uma entrevista que vai mostrar como se preocupar com a preservação e sustentabilidade. Como lavar o carro a seco. Não perca, é daqui a 30 segundos. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Saiba agora como lavar o carro a seco. Isso mesmo, e ainda economizando água. Assista agora. A lavagem a seco surgiu como uma alternativa para a lavagem tradicional, na qual a água é usada como meio de enxágue e parte do processo. Júnior, quais são as técnicas para a lavação a seco? Lavação a seco é muito simples, tá? Pelo que o pessoal fala e comenta. Usando os produtos corretamente, né, do modo certo. Então não precisa de experiência nenhuma, é só fazer do modo certo, né? Por que lavar a seco e não a comum, a normal? Primeiro eu falo da questão da economia de água. Hoje a gente, para lavar um carro com mangueira, né? O pessoal lava o carro com mangueira, uma média de 400 litros de água a gente está gastando, né? E a jato, média de 250 a 300 litros de água. E lavação a seco tu não gasta nada. Então a vantagem da lavação a seco é que tu cria no carro uma película protetora e contra os raios UV, contra a maresia, chuva ácido, contra aquelas foligens que o carro exposto ao tempo, a chuva, principalmente maresia, carro de praia, né? Ele cria uma foligem que depois tu não consegue tirar. E tu aumenta a durabilidade da lataria. Existe também um preconceito das pessoas de que a lavagem a seco pode arranhar? Lavagem com água também arranha, tá? A gente tem um procedimento aqui que eu deixo bem claro para o cliente quando vem lavar o carro. Então, do modo errado, pode, claro, com anel no dedo, pode lavar o carro com água, lavação com água. Então, a lavação a seco, o nosso produto ele suspende as partículas das sujeiras, aonde a sujeira não tem mais atrito com a lataria, né? Usando corretamente um pano de microfibra, aonde ele consegue absorver a sujeira e não ficar na superfície do pano. E o cliente ele chega no local e como que ele é atendido? De que forma que é feito? Primeiramente, quando o cliente chega aqui, a gente fala um pouco da lavação a seco, porque aqui para a nossa região de Santa Catarina o pessoal não tem muito conceito, né? Querendo não está crescendo agora a lavação a seco. Então a gente tem aqui um checklist onde a gente fala do como que é usado, como é feito, eu falo um pouco dos produtos para ele ter conhecer um pouco mais, né? E faço uma demonstração também. Também porque muitas pessoas podem falar que apareceu um arranhão depois. Você faz algum tipo de checagem antes? Legal, eu trabalho aqui como eu falei, um checklist, que é onde eu identifico as avariações do carro. Então, por exemplo, o cliente nunca lavou a seco e sempre ouviu falar, como todo mundo, eu também ouvi falar, que lavação a seco risca o carro, né? Então é feito um checklist, onde eu, juntamente com o cliente, eu mostro as avariações, os arranhõezinhos que já tem no carro, para identificar para ele que não foi feito aqui, né? Mas ele vendo o método de trabalho corretamente que a gente faz, ele vê que não tem problema algum.
Na lavagem de carros, utilizando-se água para enxágue, pode ser desperdiçados até 500 litros de água a cada automóvel lavado. Do modo tradicional, com água, lavado o carro a mangueira, a gente gasta até 400 litros de água, tá? 400 litros. E a jato de 250 a 300 litros, né? Lavação com jato. E o nosso método de lavação a seco gasta-se até 500 ml, porque eu tenho que fazer a diluição com o produto. Então um pouquinho de água eu vou gastar para poder diluir, porque o produto vem concentrado, né? Mas comparando a lavação tradicional, não chega a 1%. E quais são os produtos utilizados? A gente usa aqui uns panos de microfibra que tem que ser específico, tá? Porque um pano de microfibra, ele adere à sujeira e não fica na superfície. Porque se eu pegar um pano normal, aonde arranha o carro devido ao método errado, entende? Por isso o pessoal arranha o carro. E a gente usa normalmente como qualquer lavação. Pretinho de pneu, silicone, então limpa vidros, tem alguns tradicionais de mercado, a gente usa um específico aqui. A nossa cera, que é uma cera de carnaúba, que é a tradicional, que é muito boa, entende? É aspirado normalmente. Então, assim, o processo é igual a uma lavação normal, só que, claro, não é usado a água especificamente. E uma dúvida que deve ser de muitas pessoas é o porquê que não é utilizada a água. Nosso produto ele não precisa de água especificamente, porque na concentração dele, ele tem um produto biodegradável, que ele cria essa flotagem, ele suspende as partículas das sujeiras e é onde a gente consegue remover facilmente com uma flanela de microfibra. E o carro ele precisa estar na sombra e com temperatura fria? Por quê? É melhor. Eu consigo fazer com os dois, mas a gente sempre orienta a fazer na sombra. Por quê? O carro com a lataria muito quente, como é borrifado, ele vai evaporar muito rápido quando eu vou fazer a aplicação do produto, né? Mas de preferência a gente faz na sombra. E existe a diferença de limpar no capô, no vidro, na roda? Não, o mesmo produto que a gente usa para limpeza a seco, lavagem a seco, tá? É utilizado tanto no vidro como na lataria. Feito todo um processo, de cima para baixo, mas são os mesmos produtos. Na roda também? Na roda a gente faz toda uma limpeza na caixa de roda, no aro a gente usa o nosso produto para poder dissolver a sujeira com material de trabalho, né? Para a gente estar fazendo a limpeza. Mas tudo sempre, como eu te falei, nada é utilizado água aqui. E quanto tempo dura uma lavagem a seco? Ó, confesso que ela é um pouquinho mais demorada. Como ela é mais cheia de detalhes, é feito por partes, né? Ela é um pouquinho mais demorada, mas a eficácia dela é bem melhor do que a tradicional. A edição do programa Você Sabe Fazer está acabando, mas antes quero falar de um novo projeto que o programa Você Sabe Fazer está lançando com parceria com Lucas De Luca Studio Hair. Isso mesmo, se você sempre teve vontade em mudar seu visual e se transformar, ficar ainda mais bonita e com os cabelos incrivelmente sedosos, chegou a sua hora. No mês de maio, lançaremos o quadro Beleza em Foco e você pode ganhar essa transformação e ganhar muitos presentes. Fique de olho no site e aqui no programa também pela televisão. Em maio teremos a primeira edição. Em breve, as inscrições estarão abertas pelo site, o www.vocêsabefazer.com.br. Não perca essa oportunidade. No domingo que vem tem mais programa Você Sabe Fazer e vou esperar por você. Você também pode acompanhar as matérias que vão passar em cada domingo através da página do programa no Facebook ou acessar o site. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.